Meus irmãos e irmãs, voltamos para o nosso segundo bloco da nossa mesa redonda. Nós estamos falando sobre a renovação carismática católica e eu tenho aqui comigo o padre Eduardo Dougherty, o Tatá e o Reinaldo. É uma graça, nós vamos falar sobre a chegada dessa renovação e o desenvolvimento dela no Brasil, e ter aqui esses três irmãos para falar esse tema é realmente uma graça e um privilégio, porque, de fato, estão desde o início, né? O padre Eduardo, de modo muito especial, foi o instrumento que Deus quis usar para trazer a renovação. Eu queria que o senhor fizesse, padre, uma memória disso. É preciso saber que eu estou no Brasil desde 1966. Eu fiz o meu magistério aqui. Eu posso dizer que naquele tempo não tinha muita espiritualidade. Eu fiz um ano de teologia em São Paulo e, graças a Deus, fui embora. Fui embora para Toronto. E cheguei lá em Toronto, ouvi falar de algo que estava acontecendo lá em Michigan. Uma renovação pentecostal estava acontecendo. Chamaram naquele tempo assim. Eu fui lá. Tentei ir em fevereiro de 66, mas eu fui no dia 13 de março. Nós fomos de carro de Toronto para os Estados Unidos, ficamos na casa de um casal, e aquele casal chamou outros casais para explicar para nós, naquele 13 à noite, naquele sábado 14, o dia inteiro. No dia 15, um retiro mensal da renovação carismática. Estava lá o Ralph Martin, Steve Clark e também o padre George Kucicki. Ralph falou que Pentecostes é hoje. O que está aqui nos Atos dos Apóstolos está acontecendo hoje em dia. Pessoas estão ficando cheios do Espírito Santo. E ele repetiu muitas vezes, Pentecostes é hoje. Hoje, Pentecostes pode acontecer na sua vida. Eu desejei. No intervalo, nós poderíamos ir numa sala e um grupo de alunos, estudantes da universidade, impuseram as mãos sobre mim. Aconteceu. A minha vida mudou. A minha vida mudou radicalmente. Não rezei em línguas, mas desejei muito o dom do discernimento dos espíritos e o dom da sabedoria. E os jovens impuseram as mãos sobre mim. Eu saí no intervalo e falei para um carismático, sabe que lá no Brasil tem o espiritismo? Eu não sei o que é isso, não, mas isso não é, parece que não é bom, não é de Deus. E ele explicou, não, realmente, não é bom. Desejei muito, como falei, o discernimento e o dom da sabedoria. Voltei para Toronto e comecei a frequentar um primeiro grupo de oração lá em Toronto. Já tinha esse grupo, padre, ou começou com esse grupo? Um pequeno grupo em Toronto. Certo, já havia lá. Já havia lá. 2 anos depois que começou a renovação carismática em 67. Acontecia dentro de uma igreja ou acontecia numa casa de família? Eu acho que é dentro de uma igreja. Olha aí. Okay. E explicaram para mim o dom de línguas, eu recebi o dom de línguas. Olha. Graças a Deus, em junho de 1969, eu vim de volta para o Brasil, durante as férias de lá, e falei com o padre Haroldo, meu superior naquele tempo. Pentecostes é hoje, existe uma coisa maravilhosa. Eu levei para ele 2 livros. Acho que o Reinaldo trouxe aqui, ó. Vamos ver se o Reinaldo mostra para nós. E o punhal. Cruz e o punhal. Olha aí. Esse é o Aglow. A Glow with the Spirit, iluminado pelo Espírito Santo. Fecha aqui a câmera para mostrar. E se não me engano, também eles falam em outras línguas. Deixei esses livros com o padre Haroldo. Olha aí. E começamos a rezar, fazer uma oração, ensinando louvor e adoração. Fui embora em agosto e o padre Haroldo começou estudando sobre isso,
logo após ele começou a fazer a experiência de oração. Reinaldo, né? Conheceu muito bem aquele tempo. Sim. Reinaldo, continua essa mesma história, porque aí o Padre Eduardo volta em agosto. Isso. Volta para os Estados Unidos. Para o Canadá. Para o Canadá. E o que acontece nesse mês aqui no Brasil? 69. É isso. Então, Padre Haroldo lê o livro, se entusiasma, ele vai num retiro em Curitiba e ele... É um retiro normal, né, para casais, acho que casais... E no final, na ação de graças, ele pede que eles louvassem espontaneamente. Não era comum isso na igreja, né? É um momento de silêncio e tal. E ele pede, e o povo manifesta uma alegria de louvor ali naquela celebração, em alta voz. Ele incentivou, né? Então ele volta entusiasmado, né? A gente trabalhava com ele no TLC e tínhamos uma pequena comunidade estudantil e ele reúne, chama a gente lá no Centro Social Presidente Kennedy. Né? O Padre Eduardo também ficou lá, né, também. Eu morei lá. Né? E aí ele fala da experiência, fala do que ele leu e fala da intenção, então, de começar logo uma experiência naquela linha. Como a gente já tinha toda uma estrutura para o TLC, falou, vamos pegar esse assunto, só que vocês precisam estudar. E aí ele distribui diversos livros, todos eles não católicos, né? Porque não tinha nenhum ainda no Brasil, não tinha nenhum. Vai sair em 71 o primeiro que está aqui. Que é o Católico que é o do Kevin Dorothy, né? Católico Pentecostais. É o primeiro e foi traduzido por um pastor, Orlando Boyer, lá de Pindamonhangaba. O Padre Eduardo ia publicar esse livro e o menino de Pindamonhangaba passou na frente. Ela também queria. Passou na frente, porque eles acharam interessante, né? Católicos, pentecostais. Claro. Então, e o Haroldo distribui. Inclusive, para mim, ele deu esse livro para estudar. Foi a primeira palestra sobre batismo. Eu acredito que eu falei um monte de bobagem, né? Mas o pensamento episcopaliano é bem próximo do católico, né? Então tem mais ou menos. O livro está até com a assinatura do Padre Haroldo aqui, que eu encontrei com ele em Brasília, falei que eu esqueci de devolver o livro para ele. Ele falou, pode ficar. E aí então a gente começa as primeiras experiências. E o que marca, Fernando, porque o tempo não dá para a gente explorar isso tudo, mas o que marca é que começa assim como uma intenção de estudar a pessoa do Espírito Santo, que não era comum. Então, o foco não era tanto os carismas, a gente não tinha essa experiência. O foco era conhecer sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Né? Por isso, quando o Padre Eduardo vinha nas férias, que sempre vinha ao Brasil, a provocação de carismas vinha dali. Exatamente. Ele sempre dá a orientação. E houve um pequeno conflito. Né? Sim, porque não era, a experiência que eu fiz com o Padre Haroldo, na realidade, ele colocava como destaque, como o Reinaldo disse, a pessoa e a obra do Espírito Santo. A gente até falava de outras coisas, mas os carismas era uma última colocação, era feita rapidamente. E o Padre Eduardo, quando vinha sempre, eu me lembro, ele estimulava, né? O jovem dava testemunho ali, falava, é isso aí que precisa, não é tanta teoria não, é isso aí. Ele me lembra direitinho, né? Ele vinha ficar um pouco... Eu queria só ressaltar, Fernando, então começa nessa linha de estudo, e vai se esparramando aqui por sul de Minas. Mas é interessante, já que estamos com ele aqui, eu vejo assim no Padre Eduardo um instrumento não só de ter trazido a semente da renovação, mas o que acontece depois com a renovação. Sabe, eu falei com ele outro dia, tal, que seria interessante escrever fazer um documentário sobre isso, porque não é jogar confete em cima dele, mas... Por exemplo, isso que você falava, a renovação vai pegar o seu perfil, a sua identidade realmente carismática com ele. Ele vai ir trazendo Robert de Grandes, trazendo Jorge Kozik. E ele mesmo o Padre Eduardo. Padre Eduardo. Nesse período, Padre, eu queria até que o senhor comentasse isso, porque o senhor frequentava as conferências em Notre Dame, não é mesmo? Sim, todo ano eu ia para grandes encontros lá. Louvor, adoração, um estádio cheio de pessoas louvando a Deus e a profecia. E
ensinos altamente inspirados pelo Espírito Santo. Mostra aí, Reinaldo, isso aí. Nós estamos falando de Notre Dame. Notre Dame. Reinaldo tem aí a revista, né? Revista. A revista New Covenant era feita pelo Ralph Martin, lá em Michigan, e aí ele está falando de Notre Dame. Isso. Muito interessante. Eu me lembro em 71 e 72 eu conheci Padre de Grandes. Ah, olha isso. Sim, eu conheci porque me seguraram nos Estados Unidos para dar retiros. E o Padre Roberto de Grandes me influenciou muito. É para falar do carisma e ceder aos carismas do Espírito Santo. Não é isso? Sim. Fala do batismo, nós pedimos o batismo. Fala do dom de línguas e nós cedemos ao dom de línguas. Profecia, e escutamos, e Deus nos dá profecias, sabedoria, ciência. Rezamos pela cura, principalmente rezando pela coluna das pessoas, ajustando a coluna. E as colunas foram curadas, não é isso? Com autoridade, mandamos embora o mal, com o uso dos dons. Não é? Porque é uma renovação carismática. Os carismas têm que ser utilizados hoje em dia. O senhor estava falando de uma das características que o cardeal Ratzinger, naquele livro A Fé em Crise, pergunta, né? Quando perguntam para ele da renovação carismática, uma das características que ele levanta é o enfrentamento, o combate contra o mal. Sim. Falando do dom de libertação. Exatamente. O Padre Eduardo está falando sobre os carismas, eu me recordo, eu conheci o Padre Eduardo no começo, os carismas, ele trouxe o Padre de Grandes em 74 em Itaici, e o Padre de Grandes rezou para um sacerdote que estava sofrendo de calcificação na coluna vertebral, estava numa cadeira de vime e não conseguia andar. E o Padre de Grandes rezou por esse sacerdote, não aconteceu nada. Ele voltou para o quarto na mesma cadeira de vime. Mas no dia seguinte, nós levantamos para tomar café, o sacerdote veio correndo pelo corredor de Itaici, gritando e se abaixava assim, eu conseguia amarrar os sapatos. Que lindo. Eu falei assim, meu Deus. Sim, é uma renovação carismática. E tem que ser enfatizado. Mas alguns bispos se estranharam com isso e proibiram algumas coisas. Então, não pode impor as mãos. Nós seguramos a mão um do outro e rezamos. Entendeu? Deus quer. É uma coisa que Deus quer. Precisa. Não é? O poder descerá sobre vós o Espírito Santo e vos terá poder espiritual, as manifestações do Espírito Santo. Não é? Aconteceu em Pentecostes. Não é? É interessante isso, eu queria que o Tatá colocasse isso, porque nós já conversamos tantas vezes sobre isso. Quando vem essas experiências carismáticas e tudo isso, ela surge como aprofundamento, o Reinaldo falou aqui agora, como estudo. Sim. E da onde vem esse primeiro grupo de pessoas que busca isso? Ó, Reinaldo está aqui, vinha do TLC. Você vinha da onde? TLC. TLC também. Porque o Padre Haroldo entendia a renovação carismática como um passo além daquela primeira conversão. E fica bem dentro daquilo que é próprio dos jesuítas, que é a segunda conversão, que é a experiência do Espírito. Exato. Por isso eu penso que os primeiros que vieram para o Brasil, o Padre Salles, o Padre Haroldo, o Padre Eduardo, obviamente, o primeiro, chama Padre Eduardo 01, o Padre Jack Vessius e Companhia Limitada, vêm todos dos jesuítas, porque é uma identificação com a experiência jesuítica do batismo no Espírito Santo. Padre, e nós vimos todos esses movimentos. Exato, que eram movimentos de conversão. Sim, de conversão. Então havia conversão no Cursilho de Cristandade, por exemplo, na nossa diocese, a renovação começou com uma experiência de oração para os dirigentes do Cursilho de Cristandade. E o Monsenhor Mauro era o dirigente, é o diretor espiritual do Cursilho. Não, e também, a nível internacional, começa com os dirigentes do Cursilho. Exato. Em agosto de 66. Agosto de 66, um grupo de dirigentes. Steve Clark, Ralph Martin era do Cursilho. E Ralph Kafer, a esposa dele. A renovação ela toma essa característica de ser um movimento evangelizador na década de 70. Exato. Sobretudo a partir da Evangelho Anunciante do Papa Paulo VI. Pregar. Há uma sequência de graças. Não é isso? A cruz, a ressurreição e a fundação da igreja. Quando foi fundada a igreja? No dia de Pentecostes, o que aconteceu? Ficaram cheios do Espírito Santo,
modificados, transformados, rezando em línguas, louvando, e depois indo para a rua. E grandes conversões aconteceram, porque o Espírito do Senhor estava sobre eles. Exato. Entendeu? Maria foi mergulhada no Espírito Santo, Jesus no Rio Jordão, e os apóstolos lá no cenáculo. Aconteceu comigo, a minha vida mudou. Certamente a vida daqueles 12, aqueles 120 do cenáculo, as vidas mudaram. E a igreja tem que mudar. Nós temos que ser muito mais pessoas espirituais, pessoas movidas pelo Espírito Santo. Padre, nesse período, o Papa Paulo VI faz uma grande convocação de evangelização com o Evangelho Anunciante. Sim. 75, foi em 75. 75. Em 75 foi o encontro dos carismáticos e o senhor estava lá. O que o senhor lembra desse encontro? Estava lá muito. Última missa final, celebrada por Cardeal Sunens, e o Papa fez questão de entrar. E o que ele falou foi muito profético. A renovação é uma chance para a igreja. Caramba, né? É uma grande oportunidade, uma chance para a nossa igreja. O Papa fala isso. Isso é algo. São Paulo ele fala. São Paulo os carismáticos foram muito carismáticos, até profecias saíram lá dentro da Basílica de São Pedro. Um momento fabuloso. Caramba. E ele fala, Fernando, não cortando, mas não, você está falando que é importante isso aí, né? Inclusive ele faz o discurso em 4 línguas, ele fala chance em francês, né? Que tem também no espanhol, tem em português, né? Alguns traduzem por sorte, outros oportunidade. Mas ele fala contrastando com o modernismo, o mundo que se figurava sem Deus, e agora surge essa renovação espiritual. Então, como não desejar que essa renovação, não reconhecer que ela é uma chance para a igreja? E como não usar de todos os meios para que ela continue? Nossa, ele fala isso. Né? Como não fazer de tudo para que ela continue? Porque ela se contrapunha com aquela... E é interessante, porque nova evangelização, e aí, Padre Eduardo, é aquilo que o senhor estava falando, e nós estamos falando aqui dos carismas. Porque quando Jesus dá o mandamento, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, e estes sinais acompanharão os que creem. E aí a manifestação dos carismas. Eu acho que muitas vezes a gente ouviu a primeira parte de ir e a gente esqueceu a segunda parte dos sinais que tem que acompanhar. E a renovação acompanhou isso. Mas são duas coisas aí. Os carismas acompanham a evangelização, mas os carismas, a partir de um certo momento, ficaram restritos ao culto carismático, ao uso das expressões carismáticas nos momentos que os carismáticos se reúnem. Nós não vemos carismas com tanta facilidade como era no começo. Nós rezávamos para as pessoas em qualquer momento, aprendemos isso com o Padre Eduardo, colocar as mãos nas pessoas e rezar pelas pessoas em qualquer momento, fora inclusive do grupo de oração. Sim. Então os carismas gradativamente foram também sendo restritos ao ambiente carismático, fundados para a missão. E outra coisa, Tata, isso eu testemunho na Vila do Padre, graças a Deus, convivendo diariamente, né? Muitas vezes eu já vi isso, o Padre Eduardo, uma pessoa vem e fala, lá em casa está assim, o Padre Eduardo diz, você tem autoridade como pai, em nome de Jesus, vai e reza, né? E hoje em dia parece que houve uma institucionalização, quer dizer, existe um grupo que pode rezar por cura, existe um grupo que pode pregar, existe um grupo que pode interceder, e uma coisa é você organizar, mas outra coisa é você, né, segmentar, assim. Eu não sei o que vocês acham disso. O Padre Eduardo, quando começou a renovação no Brasil, começa com essa visão do Padre de Grandes. Os carismas devem ser solicitados e ser colocados em prática. Você deve rezar pedindo os carismas e ceder aos carismas. Isso no ambiente que a gente está, e você chega dentro da sua casa, seja dentro do seu grupo, seja onde você estiver evangelizando, em qualquer ambiente. Exato. Isso Jesus pregava e curava. Exato. Não é? Exato. E o poder de Jesus chamava a atenção. As pessoas vinham correndo para a cura e ele pregava. Então, é como se tem que remar nos dois lados da canoa. Pregar e curar. Sinais e prodígios, não é?
com autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e ensinai. Ide e ensinai. Mas com a autoridade de Jesus. Então, assim, nós já vamos ter que ir para o intervalo, mas, Reinaldo, olha só. A renovação, em 69, inicia por essas experiências. Mas seria correto eu dizer que, em 74, porém, é realmente o momento da guinada da renovação, porque vem essa dimensão de ministração dos carismas. E seria correto a gente dizer isso? Eu não sei se foi assim, aí a guinada, mas o que eu sei é que com a vinda do padre Eduardo de volta para o Brasil, e com ele traz diversos padres, tem um outro padre que eu não me lembro o nome. Padre George Cusick, o senhor trouxe? Não, esse trouxe. Jorge, Robert, mas tinha um outro. Salvador Carrilho, José Prado Flores. Não, um americano, tinha um outro americano. Bom, mas depois eu me lembro. Então isso foi uma sequência. O que vai fazendo eclodir em 74, né, que é o primeiro congresso, é que ele começou a organizar, que precisava de uma certa organização que nós não tínhamos. Não tínhamos. Pregadores. Então ele começa a organizar, chamar líderes, fazer comissões e vai levando. Comissão Nacional. Então isso tudo, além do outro aspecto dele, que ele difundiu pelo Brasil, porque tinha um passe que podia viajar para todo lugar. Então veja que são passe da Varig, isso, passe livre na Varig. Ilimitado. Então. Eu podia voltar isso aí, né? Voltar Varig. Voltar Varig. Então, são esses diversos pontos que eu vejo. Então, foi um crescendo, né? 74 foi um marco, mas vinham muitas coisas acontecendo conjuntamente. Maravilha, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos com a nossa conversa sobre renovação carismática católica.